tudo. Estava na raiz e resolvido. É, mas não vai ser o caso aqui. Porque se eu simplesmente chamar de U que está dentro dessa raiz, eu ainda vou estar lidando com algo que talvez eu não saiba resolver, né? Veja só. Estou chamando de U aqui. Ou melhor, chamou de V, né? Daí, eu vou ficar com raiz cúbica de raiz quadrada de V. Tem um jeito de fazer bem fácil, mas não vou falar qual é. A questão é que ele não achou legal. Então ele chamou de U raiz de V que apareceu, né? Porque ficou de novo, raiz cúbica de raiz quadrada de V. Então ficou essa raiz quadrada de V. Ele chamou de U a raiz quadrada de V. E aí sim apareceu algo que ele considerou razoável para resolver, raiz cúbica de U. Beleza. Então, pela regra da cadeia, a gente sabe que o da dy dx vai ser o dy du dx. Bem, dy du, a gente resolve aqui, tranquilo. Du dx, pô, mas o nosso u não está em termos de x. Nosso u está em termos de v. Por quê? Porque a gente fez duas vezes a substituição. Na aula passada a gente tinha feito uma vez só. Só tinha u, não tinha v. Agora, como tem v, aconteceu esse problema. Então a gente não tem o du dx. Né? Então daí ele mostra para nós que o du dx vai ser o du dv dx. Ou seja, tem que derivar essa parada e essa também. Então, na prática, tudo que a gente dá nome, a gente vai derivar, cara. Que depois vai multiplicar essas coisas, só isso. Então, resumidamente, é isso. Veja, ele deriva, deriva, tudo que a gente deu nome. Depois multiplica tudo. Tranquilo desse jeito. Então, a gente vai dando nome aos bois até. Uh, até tá resolvido, né? Até só ter x. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou bolar uma aqui que tem essa ideia. Sei lá, raiz quarta de x ao quadrado mais 3 elevado à quinta. Então, beleza. Pô, se fosse a raiz quarta de u, tava resolvido. U igual a esse negócio aqui. Acontece que eu não sei quem é a derivada de u. Esse é um problema. Mas eu saberia se fosse apenas v, não é mesmo? Elevado à quinta. Então eu vou fazendo substituições, entendeu? Então vai ser aqui x ao quadrado mais 3. Esse é o v. Cara, eu sei derivar. dv dx igual a 2x. Maravilha. Então eu volto para cá agora com u igual a v na quinta, né? Eu chamei essa parada de v para eu poder derivar essa coisa. du dv igual a 5v a quarta. Tá vendo? Então, é tudo de percepção, meu amigo, de como simplificar, né? Veja, a primeira ideia que eu tive, vou chamar isso aqui de U. Foi a primeira ideia que veio na minha cabeça. Pô, mas eu não sei derivar isso aqui. Então eu penso, pô, mas eu saberia se fosse só V aqui. Então eu chamei de V. Derivei. Tá vendo como eu vou me adaptando até que a coisa fique fácil? A ideia fica fácil. Vou fazendo manipulações algébricas até que fique fácil. Agora ficou fácil, né? Muito bem. Então, eu chamei tudo isso na prática, que está aqui dentro de U, né? Já havia feito para isso. Então, veja só, vou copiar essa parada e eu vou só apagar a parte de dentro e chamar de U. E agora não é mais X, né? Agora estamos trabalhando em U. Então, vai ficar U a 1/4.
Muito bem. Quem que é a derivada? Quem que é a df du? A gente já sabe bem que é um quarto, u na um quarto menos um. Isso aqui é u na um quarto. Quanto que é um quarto menos quatro quartos? É menos três quartos. Beleza. Daí, acabou o problema. Eu não quero nem esse cara, nem esse, nem esse. Quem eu quero é df dx. A derivada da f em função de x. Mas a gente sabe que vai ser a multiplicação desse por esse por esse. Então agora é só pegar e multiplicar. Note de novo, né? Eu fazendo as coisas, eu sempre vou pelo caminho certo, etc. A hora que você for fazer, talvez você sinta algum aperto. É só seguir a minha lógica. Vai chamando as coisas por nomes novos até que fique razoável de resolver. Quem é o? O é esse cara aqui. Quem é V? V é esse cara aqui. Esse cara aqui? É, vê esse cara aí. Muito bem. Tanta coisa que a gente se perde. Ah, tudo isso é elevado à quarta, né? Porque eu estou substituindo aqui. Vezes esse 2x aqui. Aqui tá tudo em x, já não tem mais o que simplificar, né? Porque o fim a gente quer que a coisa fique em x. Muito bem. Show. Isso aqui já serve como resposta, entendeu? Dava para fazer distributivas e tal? Dava, mas tu vai ficar o dia todo fazendo, porque tu vai ter que levar essa parada à quarta, essa parada à quinta. Então, a gente para por aqui. A gente não vai continuar simplificando. Não faz sentido continuar simplificando. Isso aqui já é uma boa resposta. Certo? Então agora é sua vez. Eu vou colocar uma para você fazer que segue a mesma lógica. Que tu vai ter que identificar, talvez, mais de uma substituição. Então eu vou, vamos dizer assim, vou mudar algumas coisitas aqui. Esse cara vai ser um elevado a sétima. Isso aqui vai ser uma raiz quinta. Ah, esse cara aqui vai estar elevado ao quadrado. Beleza? Bem, tá aí um desafio. Tente resolvê-lo. Você pode fazer do jeito que você achar mais apropriado. Mas tente fazer do jeito que eu acabei de explicar, né? Com a ideia de ir chamando de variáveis até que a coisa fique resolvida.
Pronto, mandei. Eu só não sei se, tipo, nesse caso ainda deveria continuar, ou se, visto que eu derivei cada parte, eu Vamos ver. poderia. Você chamou de U que estava ali e a derivada é um, beleza. Daí você chamou de U ao quadrado, o que O que estava estava entre ali, parênteses. sim. Daí você chamou tudo ali de V, muito bem. Daí foi derivando, derivando, B. Ah, sim, todo é o B, beleza. Então, diferente do meu caso, o seu caso tem quatro, né? Muito bem. Só que isso ainda não é a resposta final. Você sabe me dizer por quê? Porque, tipo, eu não derivei o todo, o completo. Não, tá tudo derivado. Veja a minha resposta, veja a sua e veja a diferença delas. Eu não te mandei ainda? Não sei. Olha a minha resposta aqui. Ah, eu não substituí as letras. Exatamente. Isso é um ponto bem importante, tá bom? Então, faça a substituição. É bem importante para mim porque eu quero ver onde que você vai parar na sua substituição, beleza? Então, Uhum. substitua aí e me manda a resposta final.
Pronto, eu te mandei. No caso, só uma dúvida, quer dizer, não está finalizado, mas uma dúvida na sua questão que você fez, o anterior, no caso. É, Uhum. o, o menos 3/4 que está sobre o. No final, você transforma ele em 5. Eu sei que tem uma regra, mas você poderia me explicar como funciona essa regra? Transformei ele em 5. É, no final, na resposta, quando você Ah, substitui não, o. eu transformei ele em 5 porque eu errei. É menos 3 quartos. Sem regra nenhuma. Eu só coloquei errado. Beleza? Tava aqui menos 3 quartos. Dessa linha para essa, a única coisa que eu fiz foi trocar os U's, né? Por quem eles são em termos de X. Os U's, o V, etc, né? Eu só esqueci mesmo, tá? Eu coloquei errado, para falar a verdade. Beleza. Tá. Deixa eu mandar, então. Ok. Pronto. 2. Ah, mas cadê os X's aí? Tá derivando uma função, tem que ter X no final. Tô vendo um monte de 2. Porque no caso, eu não derivo. Ah, tá. Errado, né? Tá errado. Viu a importância de ir até o fim? Se tu for substituindo as coisas, por exemplo, nessa linha, né? Deixa eu baixar de novo a imagem. Aqui, ó. A. Daí tu vai substituir o A por isso. Daí tu vai substituir o V por isso. Daí tu vai substituir o U por isso. E daí, boa. Substituições. A tua derivada tem que terminar com X, como tu mesmo me falou, né? Minha diferença da minha para a tua é que a minha terminava com X, a tua não, não com número, né? Tem que corrigir isso aí, beleza?
Pronto, eu só fiquei numa dúvida na, na segunda e na terceira. No caso, visto que Qual são que é a quatro dúvida? substituições, na segunda, eu tenho que substituir o Ó, todo antes de ao mais nada, o que tu tá completo. escrevendo aqui já tem um erro feio. Em nenhum momento eu falei que U era isso e isso ao mesmo tempo. Isso aqui é a derivada do U. Então, no mínimo, tu deveria ter colocado uma linhazinha indicando a derivada. O que eu gosto de fazer é escrever, de fato, dv, dx, du, dv, para deixar claro em função do que eu estou derivando, né? A linhazinha não mostra isso, né? Então, isso já é uma coisa que está ruim aqui na tua resolução, né? Lá na minha eu mostro, né? Do que eu estou derivando. Mas tudo bem, daí você fez a substituição, daí você pegou o A e supostamente substituiu. Quem é o A? O A é isso. Raiz 3, 5 e V. Então, quem é V? V é U ao quadrado. Estou vendo um quadrado. Quem é U? U é x mais 3. Beleza. Então tá certo. Ok? E parece que você fez todo o resto certo. Apesar de aqui ter um que virou x, né? Aí já ficou meio esquisito. Porque você cometeu esse erro, né? De não identificar as coisas do jeito certo, né? Isso é U, isso é V, beleza. Aqui tá tudo certo. Mas aqui são as derivadas. Daí você escreveu errado as coisas, mas se redimiu aqui embaixo, né? Escrevendo certo. Aqui embaixo tá tudo certo. Mas aqui tá errado, tá? Até não tá errado de fato, né? Mas o fato de você não ter colocado quem são essas derivadas aqui foi um erro, né? O professor daria errado, né? Se fosse avaliar a tua conta passo a passo. Beleza? Mas no fim você chegou na Beleza. resposta certa, é isso que importa. Tá bom? Então, isso aí. Show. Bem, eu acho que entendendo bem a regra da cadeia, a gente não precisa perder mais tempo muito com derivada. Eu só quero fazer mais uma derivada que vai envolver todas as derivadas que a gente fez até agora. Que vai ser uma derivada tipo uma do exemplo aqui, tipo essa aqui, essa C, veja só. Né? Como você pode perceber nessa C, você tem tanto produto, né, multiplicação, quanto quociente, mas você tem também regra da cadeia. Porque esse termo aqui eu não sei bater o olho e derivar, né? Não sei. Então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer todas as regras ao mesmo tempo para conseguir resolver esse problema. Então é um serviço um tanto longo, né? Primeiro ele escreve a regra do produto, né? Veja, derivada da primeira vezes a segunda Uhum, normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, regra do produto, que a gente aprendeu na outra aula. uhum, Ele sim. usa a regra da cadeia para fazer essa derivada aqui. Beleza, daí ele faz, vamos dizer assim, a regra da cadeia de um método mais rápido, que eu só gosto de ensinar para os alunos quando eles já estão entendendo o método passo a passo, né? Porque não adianta ir para o método rápido sem entender passo a passo. Mas de toda forma ele faz aqui. Ele deriva mais rapidinho. E depois ele aplica a regra do quociente para fazer a derivada desse cara. A regra do quociente a gente viu na aula passada, a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Aqui ele pula tudo isso e só mostra a resposta. E depois ele substitui, né? Junta tudo isso que a gente conversou. Beleza? Então, legal, regra de tudo aqui. Derivada de tudo. Então eu vou bolar uma parecida, tá bom? Vou fazer, e daí depois. Bem, acho que não vai dar tempo, mas dá para pelo menos, sei lá, deixar como tarefa alguma coisa para você aí. Então, x ao quadrado mais 3x mais 1 elevado a 7 vezes raiz de x. Raiz de x tá bom. Dividido pela, sei lá, x ao quadrado mais 2. Beleza.
Então, como a gente pode perceber, tem produto, tem quociente e tem cadeia. Mas, como a gente vê o quociente como um todo primeiro, vamos fazer a regra do quociente primeiro, né? Então, a regra do quociente vai ser o seguinte: vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal. Esse aqui vai ficar grande, hein? Não sei se vai caber tudo aqui. Vou deixar claro que eu estou fazendo a derivada aqui. Não vai caber. Saco. Menos a derivada do de baixo, vou ter que deixar bem pequeno aqui. Vezes o de cima normal. E o de cima é tudo isso, né? Então eu vou ter que escrever bem pequenininho aqui. Tudo bem? Estou só escrevendo a regra do quociente primeiro. Pelo de baixo normal ao quadrado. Ainda não fiz derivada, ainda não fiz nada. Agora tem que derivar as coisas, né? Primeiro que a gente pode derivar é esse cara aqui, que aparece primeiro na conta. Bem, quem que é essa derivada? Regra do produto. Ou seja, é a derivada do primeiro. Bem, aqui eu acho que vai caber. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Então agora tem que fazer as derivadas desses caras, né? Estou fazendo passo a passo aqui utilizando as regras. Bem, quem que é a derivada desse aqui? Não sei. Eu vou chamar esse aqui de G. Então quem que vai ser a derivada de G, né? Bem, eu não sei, mas então eu chamo de U quem está ali dentro. Vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 1 é meu U. Agora eu escrevo a derivada, né? Diferente do erro que você cometeu. Vai ficar 2x mais 3. Beleza. Então agora não é mais g de x, é g de u. Vai ficar u a sétima. Daí vai ser dg du igual a 7u a sexta. Né? A derivada desse cara aqui. Saiu 7, né? Etc. Bem, quem eu quero é o dg de x, para eu poder jogar aqui, né? Aqui, quero essa derivada aqui. Derivada desse cara. Oh, caramba, bugou minha caneta. Eita, a caneta tá bugadíssima. Bem no fim da aula, né? Deve ser a pilha, sei lá. Ah, tá, afundou aqui, só um segundo. Pronto, desafundou. Não, não desafundou. Ah, velho, bem no fim da aula. Deixa eu dar um jeito nisso, só um instante. Acho que resolveu. Bem, então eu quero essa derivada aqui, vai ficar essa vezes aquela, né? Você já conhece bem essa regra. Lembre-se de colocar o parênteses. Daí vai ficar 7u, quem é u? Esse cara todo. Elevado a sexta. Vezes isso aqui. Pronto. Então a gente pegou aqui a derivada. Veja só desse pedaço aqui. Mas tudo bem. Tem segredo. Então vamos. Lembrando que esse aqui é um pedaço também de uma coisa ainda maior, né? Então eu vou simplesmente substituir isso aqui, tudo, né? Pela derivada que eu acabei de obter. Que de novo não vai dar espaço, né? Mas beleza. Ah, tá. Vou dar um espacinho aqui. Eu acho que tem um jeito de reduzir esse negócio, mas não vai ficar assim muito bonito.
ele começa a subir, não dá pra entender nada. Esse aplicativo é um lixo. Tem que escrever pequeno, não tem jeito. 7 x ao quadrado mais 3x mais 1 elevado a 6. 2x mais 3. Pronto. Agora, vezes esse negócio aqui. Que pontinho tá me atrapalhando, hein? Vezes esse negócio aqui, a derivada da raiz de x. Eu tenho certeza que você sabe fazer de cabeça. Vai ser 1 meio x elevado a menos 1 meio, né? Derivadinha dessa parada. Pronto, a gente derivou então isso, que vamos lembrar era isso. Então ainda falta, na verdade, falta pouco, né? Uma vez que a gente pegou esse bichinho ali, que vai dar tudo isso, então, né, vamos dizer assim, esse cara entra aqui, para eu não precisar fazer, né? E vai faltar só a derivadinha desse cara aqui, que é 2x. Pronto, tá derivado. Beleza? Então a única coisa que você tem que tomar cuidado aqui é com a ordem. A ordem das coisas, beleza? Então, recapitulando o que eu fiz. Eu olhei para essa derivada, e daí eu percebi que tinha produto, tinha quociente, tinha tudo. Então eu comecei escrevendo a regra do quociente. Perceba que nesse primeiro momento eu não derivei ninguém. Uhum. Ninguém. Eu só escrevi que, pela regra, a gente tem que derivar o cara de cima. O cara de cima vezes o de baixo normal, menos o derivado do cara de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então você tem que derivar essas coisas. Vamos derivar esse cara aqui. Só que esse cara aqui é um produto. Então, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivado do segundo vezes o primeiro normal. Daí, faço a derivada. Agora, eu olho para esse cara e penso, poxa, não sei derivar. Então, tem que fazer a regra da cadeia. Chamo de U, deriva. Escreve a nova função em termos de U, deriva. A derivada só daquele pedacinho é a multiplicação das derivadas. Daí, né, a coisa ficou um pouco absurda aqui, mas eu estava só dizendo que teria que ser feita a substituição de tudo isso ali na derivada, né, que ficou um termo bem grandão. Beleza? Então, como você pode perceber, as derivadas, elas, uma vez que você conhece as regras, a única coisa que pode complicar a tua vida é ela ficar muito grande. Ela só vai ficar muito grande, mas ela não vai ser mais difícil, né? Não vai ter nenhuma técnica mais complexa do que tudo isso que você já aprendeu, beleza? Então, Beleza. é isso aí. A gente